Olá, você acompanha ao vivo agora a segunda edição do Câmara Notícia e vamos ver os destaques dessa edição. Elecamp promove palestra para jovens aprendizes. Ex-vereador Cid Ferreira é homenageado pela Câmara. Comissão Permanente de Cultura realiza reunião e tem ainda os destaques do esporte. E a gente já começa essa edição com imagens da rodovia Dom Pedro, que sofre um protesto nesse momento. Ela está interditada nos dois sentidos, no quilômetro 143, em frente à Ceasa, na pista sul, no sentido de Jacareí. O desvio ocorre pela Estrada dos Amarais. Já do lado oposto, o desvio ocorre pela rodovia Professor Zeferino Vaz, no Tapetão. Então, o motorista que circula nessa região é bom ficar atento. Uma outra informação que temos é da Unicamp, que já havia anunciado que vai cancelar para a semana que vem todas as atividades acadêmicas. E também hoje a Unicamp pediu para que quem usa os serviços de saúde da instituição só utilize em caso de urgência ou emergência, justamente devido a esses protestos e a falta de suprimentos e de equipe que não consegue chegar até a Unicamp. Vamos agora com informações aqui da Câmara, é que o vereador da Comissão de Constituição e Legalidade que for contra um parecer favorável a projetos deve fundamentar esse posicionamento em papel. Na reunião da Comissão de Constituição e Legalidade, que aconteceu na última quarta-feira, presidida pelo vereador Luiz Henrique Cerilo, foi aplicada pela primeira vez a regra de fundamentação de um parecer. A comissão, que tem 7 membros, contou com a participação dos vereadores Marcelo Silva, Zé Carlos e Carlão do PT. Na análise de 8 projetos da pauta, os parlamentares discutiram adequações e pareceres dados a propostas. O destaque foi para uma regra que já está valendo quando é dado um voto contrário ao parecer favorável às propostas. Continuação da discussão e votação do parecer exarado pelo vereador professor Alberto, favorável ao PLO 276/2015, com voto em separado divergente, exarado pelo vereador Zé Carlos, processo 219.777, de autoria do vereador Carmo Luiz. O projeto em questão é o que determina que estabelecimentos comerciais que vendam frutas, verduras e legumes mantenham afixada em local visível tabela de períodos de safra e entre safra de todos os produtos que comercializa. Embora tenha havido a supressão do artigo 2, entendo que os aspectos fiscalizatórios ainda dependem do Poder Executivo Municipal, sendo, portanto, matéria de sua competência exclusiva. Deste modo, este vereador exarou em voto separado contrário ao projeto, senhor presidente. Cirilo explica a importância de que esse posicionamento contrário seja fundamentado. Prevalece agora a necessidade de um vereador, membro da comissão, votando contrário, ele tem que consignar, ele tem que materializar o voto divergente. Isso permite com que o vereador relator, que vota de uma maneira favorável a um projeto, ele permite com que um vereador que pense de forma diferente, materializando o voto divergente, faz com que os outros vereadores membros da comissão possamos ter um critério de análise, mas respaldado em 2 pareceres. Os demais membros poderão optar pela continuidade do projeto segundo o relator ou tentar derrubar o projeto, segundo o voto divergente, mas tudo isso materializado, documentado, para que fique nos anais da casa o que realmente aconteceu dentro da comissão. E a Comissão de Constituição e Legalidade, ela analisa a maioria dos projetos que tramitam aqui na casa. Se o parecer for favorável, as propostas estão aptas a entrar na pauta das reuniões ordinárias. E vamos agora com mais uma notícia, que é uma solene do vereador Cid Ferreira. Só um minuto, desculpa, gente, é uma palestra que aconteceu aqui na Câmara. Vamos acompanhar. Cerca de 250 jovens acompanharam a palestra do professor e autor do livro Educação Política, Dr. Humberto Dantas, que é também diretor-presidente da Escola do Parlamento da Câmara de São Paulo. O tema foi democracia e participação política. Que a gente precisa discutir sempre a democracia, porque um dos pilares para que a democracia se consolide é a educação e a informação. Então a gente precisa pensar em ações de educação política, em reflexões associadas a esses valores, para que a gente efetivamente consiga vivê-los na prática. O presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi, fez a abertura da palestra e deixou um recado para os jovens estudantes. É através da política que nós iremos mudar.
E vocês são o futuro. Vocês são o futuro da nossa cidade, vocês são o futuro do nosso estado, vocês são o futuro do nosso país. A coordenadora da Escola Legislativa da Câmara falou sobre essa aproximação dos jovens com a política. Nós achamos que é uma oportunidade do jovem frequentar essa Casa Legislativa. Muitos deles só virão aqui nesses momentos. E em parceria com a coordenação do CIE, nós buscamos temas que são atrativos para esses jovens que estão sendo inseridos no mercado de trabalho. Quando eles sabem qual é a função, qual é a responsabilidade desse gestor público que eles selecionam, eles podem cobrar de uma maneira diferente. Inclusive num momento de propostas, de debates, que eles tiverem a oportunidade de participar, né? Não votar apenas por amizade, por favorecimento. O palestrante destacou que os parlamentos assumiram a responsabilidade de levar a educação política. Por que é tão relevante que isso aconteça no parlamento? Porque o parlamento é a casa da diversidade. Aqui estão representados, em tese e proporcionalmente, as diferentes formas de a sociedade campineira pensar. Assim como em São Paulo a paulistana, assim como em Louveira o povo de Louveira, enfim, eu estou aqui pensando em municípios que têm suas escolas de parlamento. E isso é absolutamente fundamental. Essa casa é a casa da diversidade política e é fundamental que esta casa ensine política e valorize a política diante dos jovens dessa cidade. E como hoje é o dia 25 de maio, é o dia do Nerd, nós vamos ver o que rola no nosso programa mais nerd aqui da casa, o Universo Épico, que recebeu 2 entrevistados para falar sobre terror e suspense. O Universo Épico desse sábado já está pronto e olha só quem está aqui do meu lado, 2 escritores especiais que vão falar sobre terror. JP, o que a gente vai conversar? Bom, a gente vai falar dos meus 2 livros aqui, Guardiões do Pecado, Maus Valores, a gente vai falar sobre curiosidades, o quanto que eu sou mais bonito que ele, essas coisas. E aí, Ítalo? Bom, eu vim aqui novamente trazendo novidade, já estive antes com Poker com o Diabo, agora minha nova obra, Crônicas Capitais. Então você não pode perder, é nesse sábado, 2 horas da tarde, com reprise no domingo às 5. Tô te esperando. E agora sim vamos falar do ex-vereador Cid Ferreira, que foi homenageado aqui pela Câmara de Campinas com o título de cidadão campineiro. Nascido na cidade paulista de Limeira, o ex-vereador Cid Ferreira veio para Campinas com a família quando ainda era um bebê de 4 meses. Mas sua história de vida se passa totalmente em terras campineiras. Foi vereador da cidade por 5 mandatos, sempre à frente da defesa dos direitos dos idosos, aposentados e pensionistas. O nosso amigo Cid Ferreira, ele sempre foi campineiro, né? Ele sempre foi campineiro, ele escolheu Campinas para morar em Campinas, escolheu Campinas pelo coração, né? E agora o que a Câmara Municipal está fazendo? Está fazendo a justa homenagem, né, de dar um título de cidadão campineiro para ele, né, e uma homenagem muito justa a um cidadão que mora em Campinas aí há mais de 70 anos. Por iniciativa do vereador Sidão Santos, foi homenageado com o título de cidadão campineiro, concedido a pessoas não nascidas na cidade e que tenham prestado relevantes serviços ao município. Um dos maiores parlamentares, um dos maiores vereadores que passou pela Câmara Municipal de Campinas nos últimos 50 anos. Ele é o vereador que tem mais leis na defesa do idoso, né? Na defesa das pessoas aí da terceira idade. Ele é um legislador, né? As leis mais importantes que tem na Câmara Municipal na questão do cidadão da terceira idade é do nobre vereador Cid Ferreira. Na reunião solene realizada no Clube Andorinhas, onde Cid Ferreira ocupa a cadeira de presidente, a presença de autoridades, amigos e família. Eu tenho alguma coisa que dizia para mim que o maior presente que eu poderia ganhar na minha vida era ser campineiro. Aqui eu me casei, aqui eu tenho 2 filhos, 3 netos. Hoje eu estou recebendo o maior troféu da minha vida. Eu não tenho muito, mas tenho alguns já. Mas esse é um dos mais importantes da minha vida. Hoje eu me completo.
E a Câmara Municipal de Campinas realizou na última quarta-feira a reunião da Comissão Permanente de Cultura. Vamos conferir os detalhes. O tema do terceiro encontro da Comissão de Cultura da Câmara foi a Agenda Cultural de Campinas, presidida pelo vereador Permínio Monteiro e acompanhada pelo vereador membro Carlinhos Camelô e pelo suplente Jorge da Farmácia. Campinas, com seus 235 anos, é uma cidade com uma grande diversidade cultural, onde a cidade abriga diversos grupos culturais com diferentes ritmos e origens. Para a discussão foram convidados Raildo Diniz, presidente da Associação de Moradores da Sociedade Amigos do Bairro Jardim Nova Europa, e Altamir Leite Júnior, o fofo do Grupo Contágio. É de extrema importância ter um espaço, uma oportunidade, uma colaboração para os grupos, não só de samba, de sertanejo, porque hoje, se a gente pegar o cenário musical, Campinas, já está quase chegando a 2 milhões de habitantes, é isso aí, vereador? 1.200.000 habitantes, daqui a pouco já está quase 2 milhões. Você vê no cenário musical, a gente tem muito poucos representantes. É identificar na região os artistas, os grupos, né, os espaços, né, e esse poder de articulação. Porque, inclusive, as atividades de cultura são atividades de inclusão social. Fazem parte também da comissão os vereadores Professor Alberto, Luiz Henrique Cirilo e Vinícius Gratti. A quarta reunião ordinária da Comissão de Cultura será realizada no dia 6 de junho, quarta-feira, às 4h30, no plenarinho da Câmara. Existe uma carência, nós necessitamos de estar apoiando essas atividades na nossa cidade, onde tem uma grande importância. A cidade de Carlos Gomes, então nós temos que ter essa visão aí futurista e está dando todo o apoio logístico e moral também para esses grupos. E hoje no quadro Saúde e Bem-Estar a gente fica sabendo sobre o mundo imaginário para onde muitos adultos estão fugindo. Um estudo do Instituto de Educação de Londres mostra que 65% das crianças têm ou tiveram um amigo imaginário. Isso é perfeitamente normal, segundo a psicologia. É o saudável faz de conta. O que não é normal é um adulto viver nesse mundo imaginário, mas acontece. Esse mundo imaginário é uma formação psíquica, é um cenário criado psiquicamente, normalmente por crianças, adolescentes, isso vai se estendendo até a idade adulta, um cenário onde a pessoa não tem sofrimento. Normalmente, a criança vítima de sofrimento, abuso, negligência, bullying, como a realidade fica muito assustadora, ela passa a fantasiar um outro cenário com outros personagens e vai criando uma história cheia de detalhes, muito vívida, como se fosse uma história real. E aí, quando a pessoa passa a viver grande parte do dia nesse cenário e passa a se desconectar do aqui e agora, não investir mais nas relações reais, não se preocupar com as responsabilidades da vida, não se cuidar, por exemplo, atravessa uma rua sem prestar atenção, sem olhar se vem vindo carro, porque ela está nesse mundo da fantasia. Aí a gente passa a chamar de transtorno, que seria o transtorno do devaneio excessivo, né? Esse transtorno, esse quadro é um quadro novo e a gente não tem essa doença oficialmente reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Esse quadro tem a ver com o amigo imaginário que a gente tem na infância? É totalmente diferente. Na infância, até 7, 8, 9 anos, é normal que a criança tenha um amigo imaginário, né? Mas a criança ela não deixa de fazer outras coisas para viver só com esse amigo imaginário. É possível que um adulto fuja para esse mundo imaginário? É possível. Nós acreditamos que a pessoa pode, para não deprimir, para não sofrer em excesso, porque a vida está com muitos componentes muito difíceis de administrar, que a pessoa possa criar
esse mundo imaginário e passar a viver com ele, né? De alguma maneira, as redes sociais, o mundo virtual pode contribuir com isso. O cinema tem mostrado situações em que o personagem faz essa fuga, né? Tem retratado. Tem um filme que chama 7 Minutos Depois da Meia-Noite, que mostra a história de um menino, ele não tem contato com o pai, a mãe está morrendo de câncer e ele está sofrendo bullying na escola. Então ele está numa situação de abandono, de sofrimento muito grande. E ele cria um personagem a partir de um desenho que a mãe tinha feito e passa a encontrar todos os dias, 7 minutos depois da meia-noite. Sendo um quadro novo, como a psiquiatria tem tratado? A psiquiatria trata utilizando a terapia cognitivo-comportamental para ir apresentando a realidade, fazendo um confronto de realidade gradual, para ajudar o paciente a ficar presente no aqui e agora. E, em alguns casos, é necessário o uso de medicação. O Saúde e Bem-Estar fica por aqui. Esse e os outros você pode encontrar no nosso canal no YouTube, o YouTube da TV Câmara Campinas. Se você quer fazer alguma sugestão, alguma crítica ou algum elogio, pode ser através do nosso WhatsApp que você vê aí na tela. Obrigada por ter ficado com a gente. Até o próximo. Tchau, tchau. E amanhã à noite o Guarani volta a jogar no Brinco de Ouro pela Série B do Campeonato Brasileiro e o adversário é o CRB. Com 7 pontos em 6 jogos, o Guarani precisa reencontrar o caminho das vitórias para não deixar as equipes da parte de cima da tabela se distanciarem. A partida deste sábado, às 9 da noite, é a primeira oportunidade para isso. O CRB tem 1 ponto a menos que o Bugre e promete se trancar na defesa para conseguir ao menos um empate em Campinas. Por isso, o técnico Humberto Louser pede que os jogadores tenham objetividade nas conclusões a gol. O desfalque do Bugre é o meio-atacante Bruno Nazário, com uma lesão no músculo adutor da coxa direita. Guilherme será o substituto. Outra novidade é a entrada do recém-contratado Pará na lateral esquerda, no lugar de Marcílio. E no domingo, as meninas do Veracruz Campinas fazem o 3º jogo da final da Liga de Basquete Feminino contra o Sampaio Corrêa. A série melhor de 5 jogos está empatada, com uma vitória para cada lado. Depois de jogar 2 vezes em Campinas, o Veracruz agora terá 2 partidas na casa do adversário, em São Luís, no Maranhão. E o técnico Antônio Carlos Vendramini tenta passar tranquilidade às jogadoras para atuar com a pressão da torcida maranhense, que deve comparecer em peso ao ginásio Castelinho. O 3º jogo da decisão está marcado para este domingo, às 3 da tarde. Essa edição do Câmara Notícia fica por aqui. A gente se vê segunda-feira.